Muito bom dia, amigos do Facebook. Mais uma vez estamos juntinhos, eu, a Neivane e o Cílio, para fazermos um programa Aldeia Felicidade um pouquinho diferente. Que essa luz maior possa tocar o coração de todos nós, de todos vocês que nos assistem e todos nós que daqui a pouco ouvem pela Trentina FM. O programa Aldeia Felicidade está completando quase seus 9 anos, procurando sempre tocar os corações através de nosso mestre maior, nosso guia, Jesus Cristo. Os seus emissários nos trazem as informações necessárias para que nos aperfeiçoemos. E a redenção se dá através da boa vontade, não é, Neivane? Primeiramente, bom dia quem já está conosco. Eu estou um pouco longe, não vou nomear nomes porque a minha visão de longe, assim, não é essas grandes coisas, mesmo com óculos. Mas um bom dia, é um prazer tê-los conosco, tá? Estamos bastante felizes. Vamos... Alô, o nosso querido Cid também. Ai, desculpa, sem querer Cid. cortar nenhum, porque está começando agora. Sejam bem-vindos, pessoal. Prazer estar com vocês. Fiquem conosco. Vamos começar, então. Paz e luz no seu lar. Essa abertura também é muito legal. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como o conseguir é a opção de cada um. Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Minha saudação a você, meu querido ouvinte. Minha saudação a você, minha querida ouvinte. Minha saudação a vocês do Facebook. Estamos chegando mais uma vez com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Você que nos acompanha aqui da nossa região, muito bom dia. Você que nos acompanha de outras regiões do planeta Terra, o nosso muito bom dia. Muito bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade, já quase 9 anos no ar, está começando. E hoje é muito especial. Hoje nós temos o debate. Último domingo de cada mês, eu, a Neivane e o Cid nos reunimos e, absorvidos pela lei maior da presença do Cristo e dos seus ensinamentos, procuramos também tocar os corações de todos que nos acompanham. Muito bom dia, Neivane. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu já tinha iniciado antes minha expositiva e peço desculpa que me estendi. Mas bom dia, flores do dia. Cid. Muito bom dia, amigos do Face. Muito bom dia, amigos da Trentina. Muito prazer, muita satisfação em mais esse domingo estarmos aqui presentes para discutir algo de bom, algo que enriquece a nossa alma. E nesse dia maravilhoso, ensolarado aqui na nossa região, de muita paz, de muita luz, um dia que nos traz tranquilidade, serenidade e responsabilidade. Exatamente. E hoje nós temos um tema muito importante porque fala da maior demonstração da misericórdia e do amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. Reencarnação. E essa mensagem que nós falamos no comecinho, da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito iluminado, né, de grande envergadura moral, que à época de Cristo foi Joana de Cusa. Ela e seu filho também foram queimadas na fogueira. E um dos guardas da época perguntou: esse seu Jesus não ensinou nada a mais a não morrer ou morrer por ele? E ela disse para o guarda: ele também nos ensinou a amá-los. Ela e o filho foram queimados então.
Foi também Santa Clara, a época de Francisco de Assis, também uma das encarnações ou reencarnações do nosso querido Chico Xavier, que também foi João Evangelista, Platão, Isaac, Daniel. Então, olha a caminhada de cada espírita no caminho, de cada espírito no caminho da sua redenção, do seu aperfeiçoamento. Eu vou repetir para que todos nós absorvamos esse ensinamento tão profundo, porque nenhum de nós é perfeito, né, Cid? Né, Nevânia? Nós estamos nessa caminhada de aproximação com o Pai e, pela vontade, nós podemos demonstrar o apreço que temos pelo Criador quando nos propomos a aprender um pouquinho mais. Olha o que a Joana de Ângeles nos diz. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada um. Joana de Ângeles, pelas mãos do nosso querido Divaldo Pereira Franco, hoje com 91 anos, vai nos trazer a mensagem daqui a pouquinho também. E tenho certeza que tocará o coração de cada um. Então, reencarnação. Nós já tivemos muitas existências, erramos muito, nos equivocamos muito e nada mais justo do que colher aquela semeadura. Ninguém colhe diferente do que semeia. E uma das propostas da vida é justamente procurarmos semear no momento a paz e o amor para que lá na frente, na próxima encarnação, estejamos numa situação um pouquinho mais equilibrada. Porque a perfeição dos espíritos, nos diz os amigos espirituais, eles se distinguem por não terem mais nenhum dos vícios, nenhuma das nossas imperfeições. Vaidade, ciúme, egoísmo, isso não existe no espírito perfeito. Mas o único espírito puro que esteve entre nós foi nosso mestre maior, Jesus Cristo, que é muito maior do que aquele homem, o homem Jesus. Imaginemos sempre, e falamos aqui quase que toda semana, o governador espiritual do planeta. Quando, como arquiteto sideral, ele elaborou o planeta Terra para nossa morada, para nossa redenção, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito puro. Chegaremos lá? Todos chegaremos. É uma caminhada, né? Os emissários dos Cristos nos dizem que os espíritos são criados simples e ignorantes. E nós vamos nos aperfeiçoando. E Emmanuel, o mentor dos trabalhos de Chico, nos diz que as duas asas têm que bater juntas, da sabedoria e da moral. Quando equilibradas, nós começamos a olhar quem está à nossa frente de uma forma mais dignificada, de luz, de paz, de hombridade e de amor. É isso que Jesus sente por cada um de nós. E Deus ama a cada um de nós, independentemente da nossa situação, se equivocada ou já com um pouco mais de luz. Muito importante que o Zeca está falando, mas então podemos dizer assim, mas como que acontece isso, a reencarnação? Então, a gente sabe que quando que a alma se une ao corpo? Na hora da concepção. Né? Exatamente na hora da concepção é que ocorre. Por isso não tem esse negócio de pílula do dia seguinte, não tem esse negócio de dizer assim, de tantos meses dá para abortar. Não, o espírito já está aí. Claro que a encarnação se completa no nascimento, mas o espírito já está ligado. No momento da concepção, o espírito já está ligado. Muito antes, às vezes, né, Leona? Tem toda uma preparação antes, claro, é apresentado os pais, a família. Em desdobramento do sono, a gente acaba sonhando, a gente acha que é sonho, mas há toda uma preparação. Há equipes que preparam isso, não é nada. Então, Deus é muito bom, muito justo, Ele delega equipes. Cada um segundo as suas condições. Não dá para ampliar muito isso porque é bem extenso. Mas, assim, o que a gente recebe de novo é o corpo em cada nascimento. Em cada nascimento o corpo é novo, mas o espírito é milenar. Já vem muitas reencarnações. Por isso que nós sabemos que a vida continua. Hoje em dia temos muitas provas, né? Muitos cientistas fazendo experiência. É só colocar na internet, vocês vão ver muitas crianças lembrando. Isso, com nenhuma ligação com religião, né? Nenhum deles. Isso. Então, lembrando das existências de antes, certo? Então, na hora da concepção, a gente recebe uma nova existência. A vida é só uma, mas as existências são várias. Mas para que eu volto? Para aprender. A planeta Terra é uma escola. O que eu não soube fazer? Por exemplo, eu não soube amar, eu fui muito egoísta,
muito ganancioso. Em cada encarnação, eu ganho uma possibilidade, uma família, eu ganho pais, irmãos. Para quê? Para dentro desse ninho familiar, eu comece a aprender a domar essas mazelas. É uma caminhada. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue. Mesmo os nossos familiares. Eles não são escolhidos assim, ó, não. Tudo é por afinidade. Ou com a quem a gente ama muito, ou quem a gente odeia também. Ah, mas como assim? Para a gente aprender a amar. Porque muitos pais e irmãos não tem jeito de se acertar. Possivelmente em outras existências tiveram bastantes desarranjos familiares. Estão juntos para aprender, não é, Cid? É isso mesmo. E talvez muitos ouvintes, muitos amigos que estão juntamente conosco no dia de hoje, talvez muitos se pedem, né? O que são os espíritos, né? E eu achei aqui uma leiturinha... Logo no comecinho do livro dos Espíritos, né? Espíritos, já que eu vou fazer a leitura, então, para nós debater, conversar um pouquinho, o que são os espíritos, né? E é justamente essa pergunta, cuja resposta é: os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, que é o nosso caso. Nós estamos aí nessa evolução, passando de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Então, como já foi dito aqui, se Deus impôs algo para nós, foi isso: a inalterável felicidade. Esse é o nosso destino, e o caminho para chegar até essa felicidade nós já temos. Isso que os Espíritos nos dizem, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É só seguir essa estrada que, a passos largos... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os Espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. O progresso do Espírito se dá em dois campos do conhecimento, que é o que o Zeca falou, as duas asas, né? Intelectual e moral. Então, as duas têm que andar junto. Sempre o intelectual vem antes. A gente tem que aprender antes, como estamos aqui aprendendo, debatendo, para depois exercitar, que essa fusão daí nos traz a moral, que é o que realmente vai nos fazer andar de passos largos em relação à nossa evolução. Então, nós somos criados simples e ignorantes, como o Zeca e a Nivânia comentaram agora há pouco, mas nós estamos numa caminhada. O mundo dos espíritos, na realidade, é a nossa casa, né? Nós Parte falamos, é verdadeiro. Parece uma coisa mista, o mundo dos espíritos. Não, nós somos espíritos. Só que nesse momento nós estamos encarnados, ou seja, dentro da veste física. Mas a nossa pátria verdadeira é o mundo dos espíritos. Nós estamos aqui em provas e expiações. Então, a partir do momento que a gente sabe dessas coisas, intelectualmente, a gente vai aprendendo essas coisas, e a gente sabe que no fundo do nosso coração tudo faz sentido, então fica mais fácil para a gente vencer as nossas provas. A gente sabe que as nossas dificuldades são os nossos professores para que nós possamos melhorar e continuar evoluindo cada vez mais. Isso. Os amigos espirituais nos dizem que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Porque se nós temos a certeza, eu não acredito em reencarnação, e nós falamos sempre nos nossos grupos de estudos, eu não acredito, eu sei que a reencarnação é uma lei divina, é a lei de Deus, a maior demonstração do amor dele por cada um de nós. E a doutrina espírita, como o consolador prometido por Jesus, e que recebeu o nome de Espiritismo justamente por ser a doutrina dos espíritos e não dos espíritas, nos dá o necessário esclarecimento para que entendamos o porquê de algumas situações delicadas nas nossas vidas. Todos nós, todos vocês que nos ouvem, vocês que nos veem, né, sentem em algum momento alguma adversidade no que nós entendemos como problemas, que nada mais são do que essas oportunidades que Deus nos dá para nos burilarmos, nos aperfeiçoarmos, darmos uma conotação exata do porquê
estarmos no planeta Terra, que, como a Nevane falou, é uma escola, mas também é um presídio. Estamos presos num corpo físico que, por enquanto, é um templo sagrado. Enquanto pudermos, que façamos dele o desenvolvimento apropriado para as aspirações maiores, ou aspiração maior, que é a felicidade. Esse encurtamento do caminho para a obtenção do que nós desejamos, de real, que é a felicidade eterna, se dá justamente pela vontade. Os amigos espirituais nos dizem: ah, quão poucos esforços vocês fazem. Justamente isso, porque nós convidamos nesses 9 anos do programa Aldeia Felicidade, nos nossos estudos, todos que querem compreender um pouquinho mais para esse aperfeiçoamento. Eu tenho que entender que eu sou um ser imortal, criatura divina e que Deus me ama. Assim como nós, passamos por algumas situações delicadas e os nossos filhos não recebem tudo o que pedem para cada um de nós, seus pais, seus tutores, também Deus nos dá no momento apropriado a possibilidade de reconstruirmos a nossa vida através da boa vontade. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor ainda. Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é uma pessoa perfeita, mas aquele que procura domar as suas más tendências. Hoje, melhor que ontem. Vou repetir. Amanhã, um pouquinho melhor. E como isso se dá? Através da boa vontade. Estamos aqui procurando levar um pouco de informação, de esclarecimento. Antes, nós nos preparamos. Isso já tocou o nosso coração. E podemos todos ter certeza, no que acontece durante a semana, nós lembramos desses ensinamentos e evitamos muitas coisas ruins na nossa vida. É muito importante termos conhecimento que somos espíritos eternos, espíritos milenares, que nós não estamos aqui só para nascer, crescer, se reproduzir, casar ou não, e ter um emprego, ter fama. Isso não, são instrumentos. Precisamos disso. Mas nós estamos aqui para evoluir. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Começa muitas vezes dentro do meu lar. Né? Eu tenho um pai que é difícil lidar com o pai, ou com uma mãe, muitas vezes com o esposo, com o filho. Em vez de bater de frente, o que eu tenho que aprender com isso? Tenho que aprender como? Que comportamentos que eu tenho que mudar em mim? Porque se uma pessoa, por exemplo, é alcoólatra, toda vez eu fico chamando o nome, dizendo que essa pessoa é uma imprestável, será que ela vai mudar de atitudes? Se essa pessoa está na tua vida, não é por acaso. É um instrumento para o quê? Para você aprender a amar as pessoas como elas são. Não como a gente gostaria que elas fossem. O nosso papel é tentar orientá-los. O nosso papel é tentar auxiliá-los a sair dessa embriaguez. É claro que a gente ajuda até certo ponto. Se a pessoa mesma não quer, temos que deixá-la andar de acordo com o que ela acha que é. Só que, assim, nós temos que ter uma coisa em mente. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, não precisamos nos preocupar. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o meu filho não me dá o verdadeiro valor, meu esposo. Devemos fazer as coisas de forma desinteressadas, sem olhar a quem. Porque nós estamos fazendo para nós. Tudo de bom que a gente faz para o outro é para nós mesmos. Porque o bem sai de dentro de nós. E todo o mal também. Então, quando a gente é maledicente, tem ódio, o que acontece? Isso volta para nós. Nós somos energia, não é, Neivane? Um bloco de energia condensada. Vibramos o tempo todo, já falamos em outros programas. Então, mas eu só atraio coisa ruim. Observe o que você está pensando, o que você está sentindo. E se você está repetindo coisas, é porque em várias reencarnações você está fazendo a mesma coisa, se os problemas se repetem. Mas como que eu vou fazer para mudar? Sem mudar pensamentos, sentimentos. Mas não é fácil. Indo estudar o quê? Ouvir, participar numa igreja, ouvir os seus ensinamentos, praticá-los. Porque não adianta dentro da igreja ou numa casa espírita, né? É denominação que cada um dá. Lá está tudo bom, eu sou um anjo. Estou ouvindo tudo perfeitamente, está tudo bem. Mas é quando saio de lá que começa a minha missão. Como que eu vou me comportar? Como que eu vou agir a partir? Tem um textozinho, Nevane, que fala, essa semana até compartilhei nas redes sociais, a nossa religião começa quando acaba o sermão. É fora, não? São nas 24 horas por dia. É ali que nós
detalhamos aqui a nossa existência, as nossas companhias espirituais. Antes do Cid fazer o comentário dele, eu queria citar aqui uma mensagem, um textozinho de André Luiz, do livro Sinal Verde, na psicografia de Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Muitas vezes, a criatura que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Nada é por acaso. Ninguém está no nosso caminho, na nossa vida, sem alguma causa, alguma coisa que originou. E às vezes as dificuldades que nós temos são justamente impostas para a nossa reabilitação pelos erros do passado. Se eu fumei a vida toda, se eu bebi demais, se eu me droguei, é lógico que estou prejudicando meu corpo espiritual. O que acontecerá na próxima encarnação? Não é só a desencarnação precoce, né? Às vezes nós falamos assim, alguém com mais de idade, o único vício que ele tem é fumar um cigarrinho. Não está pensando na outra reencarnação. Não está pensando nos seus familiares. Isso é egoísmo. Isso todos nós fazemos com as nossas dificuldades de harmonização na família, com a nossa raiva, com a nossa ira, com as nossas decisões que não são habilitadas perante as leis divinas. Nós nos colocamos aí como obreiros de causas não tão nobres, quando optamos por fazer alguma coisa que não seja o ideal de servir, de paz e de luz. E todos nós, em algum momento, nos iramos, né? Temos raiva. Isso está nos atingindo em toda a organização perispiritual. Ocasionará a nossa desencarnação mais cedo, mas também resultará talvez num corpo defeituoso na próxima encarnação. Não é assim? Isso. E a reconciliação é sempre o caminho mais acertado. Então, isso que o Zeca acabou de falar agora vem, né, a nos fazer entender o porquê, às vezes, dentro das nossas próprias famílias, temos dificuldades, dificuldades de entendimento, de relação, enfim. Então, são por essas situações que, num passado, em reencarnações passadas, nós ou muito prejudicamos, fomos muitas vezes ingratos, prejudicamos muito essas pessoas, e hoje nós vivemos no mesmo círculo familiar. Então, por isso, às vezes, os entendimentos, a gente tem dificuldade em relação com certos parentes e tal. Mas o que é preciso fazer? Se reconciliar, se reaproximar. Porque se nós não fizermos isso vai vir uma outra, e uma outra, e uma outra, até a gente se acertar. Então, isso nunca pode sair das nossas mentes. Reconciliação. Como diz o tão famoso Evangelho de Jesus, né, que ele diz: quando estás indo ao altar com a sua oferenda e te lembras que deves algo ao teu irmão, deixa a oferenda onde estiver, vai, reconcilia-te com ele e depois venha e dê a oferenda. Então, como é importante o reconciliamento. E eu não poderia, Zeca e Neivane, deixar passar essa oportunidade de fazer essa leitura também do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Que ninguém mais, ninguém menos que o Espírito de Verdade ditou esses 4 parágrafos que eu acho importante a leitura, e eu gostaria que todos que estivessem em casa prestassem bastante atenção no que o Espírito de Verdade nos fala. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração:
fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então essa é uma mensagem que nos traz muita força e confiança. Primeiramente quando eles dizem da legião desses Espíritos do Senhor. E eles não estão longe. Eles estão muito mais perto do que nós imaginamos. É só nós querermos o contato deles. Cada um de nós tem um anjo de guarda. Não existe cada pessoa que você olhar na rua, desde parente ou não, desde quem esteja preso ou na dificuldade, todos têm o seu anjo de guarda. E nisso nós devemos acreditar e ter fé. E nos momentos de dificuldade, chamar por esses espíritos, por esses bons espíritos, em oração, em profunda concentração. Também não adianta chamar proteção, ajuda, rezar um Pai Nosso, ou fazer alguma oração aqui, pensando lá no que vai fazer amanhã. Não. Quando a gente fala nessas coisas, nas coisas de Deus, temos que ter o tempo para Deus, na concentração, orar, pedir, que ajuda sempre vem. Está ali, esses 4 parágrafos resumem, nós poderíamos falar, eu acho que 1 ano em cada parágrafo, né? De tão riquíssimo que é. Então, é maravilhoso isso. E nós temos que realmente dar uma chance a nós mesmos, né? De querermos tentar mudar, porque nós não podemos esperar o outro mudar, nós não podemos esperar que o mundo mude, nós temos que mudar. Primeiro começa então é isso que nós temos que entender e nós temos que nos dar uma chance de tentar. E quando nós tentamos e vencemos um pequeno obstáculo, a gente vai criando força. E é uma felicidade muito grande, né? Felicidade grande e cada obstáculo que a gente vence, Zeca e Neivana, a gente alimenta a nossa vontade, que a vontade é o combustível para tudo. Não existe fé, não existe amor, não existe caridade, não existe perdão sem vontade. Nós temos que também gravar na nossa mente a palavra vontade. Sem ela, nada existe. Ela é o combustível para tudo. É que nem o combustível do carro. A gasolina seria a vontade, para tudo funcionar. Então, a vontade ela tem que estar acima de tudo. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos, justamente para complementar esse ensinamento. O primeiro é amai-vos. Não poderia ser diferente. É o que Jesus pregou e esteve entre nós. O segundo, e não menos importante, é instruí-vos. E batemos nessa tecla constantemente, porque isso que nos dá, né, a sustentação necessária para encararmos os nossos problemas de uma forma positiva, dignificativa, porque nós encontramos nessas dificuldades a oportunidade de redenção. Nós desenvolvemos a inteligência. E a inteligência, os amigos espirituais nos dizem, que vem sempre antes da moral, justamente para aprendermos a discernir o que é o bem e o que não é, para tomarmos o caminho por nossa resolução. E pela vontade, como disse o Cid, né, nós começamos a aprender, a nos instruirmos, para entendermos o porquê da nossa estadia no planeta Terra. Vou repetir o que os amigos espirituais nos dizem. Quão poucos esforços vocês fazem. Justamente por causa disso. Eu não estou querendo aprender, eu prefiro ficar rindo com um programa de televisão do que assistindo uma palestra edificante, uma leitura saudável, de entrelaçarmos-nos com os familiares nas poucas oportunidades que nós temos de ficar em casa, de aprendermos juntinhos, bater aquela bolinha com o nosso filho, com a nossa filha, brincarmos com eles. Nós procuramos colocar-lhes com um aparelhinho na mão para que nós possamos, no nosso entender, descansarmos. O Chico Xavier diz uma frase muito linda, eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois nós temos uma música também muito especial. As bênçãos de Chico Xavier. Quem perde a simplicidade, perde o endereço da paz. Por isso, a vida inteira tenho repetido para mim mesmo que não passo de um cisco. A ilusão de si mesmo é um dos maiores problemas para o espírito no além. Tenho visto muitos que, de tanto cultivarem o personalismo, acabam perdendo a própria identidade. É muito triste. E nós, nos nossos estudos, falamos toda semana que nós estamos aqui no planeta Terra para aprendermos a não julgar mais ninguém. Porque se alguns estão se equivocando agora, e de maneira desastrosa, nós já fizemos isso no passado. Mas como o Cid falou, que tem muitos amigos espirituais, uma legião trabalhando pelo nosso bem, nós, pelo pouco que sabemos,
pela pequena luz que nós somos, podemos trabalhar por quem está à nossa retaguarda. Agora, os convites estão sendo feitos, muitos os chamados, disse Jesus, e os chamados na forma literal da palavra. Deus está nos chamando. Atender o chamado depende de cada um de nós, né? A felicidade depende da nossa vontade, única e exclusivamente da nossa vontade. Veja bem, a palavra foi colocada aqui por todos nesse nosso debate. Vontade, a vontade de aprender, de se instruir, de tomar um caminho diferente. Eu não sou feliz, alguns dizem, eu estou sofrendo tanto. Vamos lembrar que a obediência é a razão que nos comanda. A resignação é o coração. Então vamos aprender com as nossas dificuldades, pedir força a Deus, nosso Pai, através dos seus emissários, para o nosso mentor. Eles não vão tirar o problema da nossa vida do dia para o outro, mas vão nos dar os ombros fortes para suportá-los com resignação. Alguma coisa nós podemos mudar. Eu não posso pedir um emprego, né, e ficar em casa, né? Eu tenho que ir atrás disso. Então, através da minha boa vontade, eu serei auxiliado. O universo conspira a nosso favor quando nós nos propomos a fazer o bem. Nós vamos ouvir uma musiquinha agora muito legal, muito especial. Prestemos atenção na letra, que é muito bacana mesmo. A internet, como sempre, demora um pouquinho, mas ela volta já. Enquanto estamos acompanhando o círculo aí, tentando fazer com que a internet funcione, né? Estamos com essa dificuldade na nossa região, não é só aqui, né? Mas em muitos lugares. É muito importante, essa música fala dos todos nós seremos anjos, é essa, Zé, que você vai colocar? Então, é uma verdade, os anjos não nascem, a gente pode dizer, nós podemos dizer assim, um dia todos nós seremos anjos, é o que diz a música. Nós sempre pensamos que os anjos vêm aqui, que são já seres prontos, que já galgaram, já receberam isso assim de mão beijada. Não, eles também tiveram que reencarnar muitas vezes, passar por muitas reencarnações, até conseguir galgar esse estágio de poder auxiliar os outros. No momento, nós temos que nos auxiliar e auxiliar quem está ao nosso redor. Os anjos podem nos auxiliar várias pessoas, né, ao mesmo tempo. E todos nós um dia seremos anjos. Só que, claro, alguns mais rápido, alguns mais devagar, mas todos nós chegaremos lá. Deu aí, Zeca? Ainda não. A nossa internet tá devagar. Vamos continuar aqui, então, Mas, assim, temos que batalhar, acreditar. Por mais que o dia hoje pareça pesado, por mais que pareça que eu esteja, assim, num mar de problemas, num mar de dificuldades, muitos desistindo até de viver, achando que não resta mais nada. Mude essa ideia. Saia, abra a janela, veja que belo dia que está lá fora. Perceba que sempre há tempo de mudar. Busque auxílio, mude pensamentos. Para isso, ande, converse com pessoas boas, abra o evangelho, faça uma pequena meditação, respire profundamente, porque nós estamos aqui para aprender. Acho que agora deu, né, Zeca? Ainda não, pode continuar. Então, não desistam jamais dessa existência, porque nós temos um tempo exato para... Como que nós temos tempo para voltar? Ninguém cai do céu assim, a revelia. E nós temos um tempo para voltar, que não é o acaso, que ele é programado. Então, pense... Não é o acaso. Vamos ver a música, então. Muito bela, não é o acaso. Todos nós seremos anjos. Pode aumentar mais. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado ruim. Vamos ajudar-nos mutuamente. Somar as nossas qualidades.
e acreditar. Nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Será aqui no planeta Terra. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Nosso querido Miro, Durva, Esther Pessotti, amigos que estão conosco, desfilaram um grande número de amigos que compõem, né, essa mesa virtual de harmonização com o mais alto. Claro, não podemos ver os nomes durante a nossa conversa, mas queremos apenas agradecer. Né? Em uníssono, comungamos com o mais alto e abrimos uma clareira na psicosfera do planeta, uma psicosfera de paz, de luz, de amor, principalmente nesse dia em que os corações são tocados para sermos cidadãos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. De novo. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Vamos deixar o Cid cantar para harmonizar, para equilibrar a nossa... É uma galgada, né, gente? Então, assim, não é de um dia para o outro. Tudo tem seu tempo. Felicidade. Paz e luz no seu lar. Temos o nosso intervalo agora, né? Intervalo em que nossos apoiadores culturais se manifestam. Nós continuamos aqui. Nosso querido Edu Araújo Lemos, lá em Balneário Camboriú, sempre com a gente. Bom dia, pessoal. Um feliz domingo para todos. Valeu, Edu. Beijo grande no coração. Tem aí de Luiz. Fez uma chamada. Luiz Gadotti aí, de um beijo grande. Obrigado por estar conosco. É muito importante, não é tão fácil, num curto tempo, falar sobre reencarnação. Sabemos que o que temos que fazer, se observar, como que eu estou vivendo hoje, o que eu estou fazendo de bom, o que eu não estou fazendo ainda, porque assim eu saberei como será a próxima reencarnação. Não dá para abaixar um pouquinho? Vamos abaixar um pouco a propaganda, né? Então, mas como será que vai ser a minha próxima reencarnação? Observe o que está fazendo hoje, né? Se eu estou muito equivocado, se eu estou muito materializado, só pensando em trabalho, o tempo todo trabalho, não tenho tempo para mim, eu vou ter que, de alguma forma, voltar e aprender com isso. Talvez mudando de local, mudando minha forma... mudando totalmente para eu aprender. Então, muitas pessoas, nós estamos, pessoal, no lugar que devíamos estar, mas Deus não era o endereço. O lindo Maria Clarice, beijo grande no coração. Vamos lembrar da frase que eu li antes do Chico Xavier: quem perde a simplicidade, perde o endereço da paz. E é isso que nós estamos atrás, né? Aprendermos a não julgar, porque humildade é uma característica de espíritos nobres. Nenhum de nós, né, pode se julgar humilde, porque humildade não pressupõe miséria, nem... um lar em que o fogão não tem lume, né, que não tenha o abastecimento necessário, como a maior parte das famílias da nossa região. Não, a simplicidade pressupõe humildade, e humildade no aprendizado de não julgar mais ninguém. Né? Erramos no passado, nos equivocamos, pagamos por isso. Expiação com X é o pagamento pelos erros do passado, pelos nossos equívocos. Mas Emmanuel nos diz que expiação é para os corações endurecidos.
E Jesus nos convida para nos harmonizarmos com o mais alto perante as leis cósmicas pela nossa vontade através do amor e não pela dor. A dor é escolha nossa. Nós queremos as portas largas e pagamos caro às vezes por isso. Muito caro. E nós nunca podemos esquecer do tempo. O tempo para a vida do espírito é igual à água no planeta Terra. Tem que ser muito bem aproveitado. Utilizando bem o tempo e atiçando a nossa vontade, nós teremos bom êxito na nossa encarnação atual na Terra. Nós chegaremos o mais próximo possível da nossa própria programação reencarnatória. Então pensemos bastante nisso, o nosso tempo, o que nós fizemos com o nosso tempo, como aqui foi falado já, como estamos aproveitando o nosso tempo com coisas chulas, esdrúxulas, ou utilizamos esse tempo para aprender, para nos instruir, para fazer algo de bom. Então, como a vontade é importante para que realizemos muitas coisas através dela, atiçando-a, o tempo também é importantíssimo. Eu não tenho tempo para isso por causa daquilo, daquele outro, mas a gente sempre arranja um tempinho. Nem se é um tempinho mesmo para uma oração sincera, ou uma oração do fundo do coração, um chamado de proteção por esses espíritos de luz que acabamos de ler, de falar, dos nossos anjos de guarda. Então, a Neivânia, eu lembro que falou agora há pouco, às vezes, no dia de hoje, nós nos fechamos dentro de nós mesmos por causa de uma mágoa, de um rancor. Então, fica o convite de abrir a janela mesmo, ou sair lá fora e olhar para esse céu maravilhoso, esse domingo iluminado, hoje à noite o céu estrelado, a lua. Então, o que significa uma mágoa perante todas essas coisas? Todo esse universo que é presente de Deus para todos nós. E nós estamos aqui de passagem para perdoar, para evoluir através do perdão, através do vencer a nossa vaidade e o nosso orgulho, nós chegaremos na simplicidade que fala o nosso amigo, o nosso... E aí seremos anjos, né? E aí praticamente quase seremos anjos, né? Então é um caminho que cabe a nós, como nós lemos nós somos espíritos individuais. Então tudo que nós fizemos para o outro, na realidade mesmo, é para nós mesmos. Tanto bem como não bem. Ali reside todo o ensinamento do nosso mestre maior, né? Fazer aos outros só o que queres para você. Vamos voltar. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Conversamos um pouquinho com nossos amigos do Face durante o intervalo. Nós estamos agora de volta para podermos complementar. E sabemos que não demandaríamos, né, todo o ensinamento do Cristo sobre reencarnação em uma hora. É atividade para alguns anos, se não para alguns milhares de anos. Aprendendo um pouquinho mais a cada dia, nos instruindo e entendendo que a bênção de Deus por nós é justamente a vida. E a vida sem cessar, nesse aprendizado contínuo que pela nossa vontade pode diminuir o nosso sofrimento. Os amigos espirituais nos dizem que nós só somos infelizes por causa das nossas imperfeições. Quanto mais imperfeições, menos felizes. Qual é então o motivo da nossa existência? É justamente detectarmos o que nós somos, não o que nós temos, o que nós somos, para podermos a partir daí ir apagando cada uma das arbitrariedades da vida divina no nosso coração, né? Todos os entraves se dão justamente pelas imperfeições. E nós, aos pouquinhos, vamos dignificando a nossa existência quando nos entendemos como criaturas divinas, que podemos e devemos fazer mais por quem está à nossa retaguarda. Nós falamos em reencarnação e, obviamente, que quando reencarnamos é porque já desencarnamos. E a morte do corpo físico também é uma bênção de Deus no devido tempo. Nós, às vezes, nos apropriamos de um corpo, exercitamos
a singela homenagem ao Criador através da boa vontade. Nos religamos ao Pai através dessa satisfação em prestar a quem está ao nosso lado um motivo a mais pela existência dele, né? Nós só seremos felizes quando fizermos pela felicidade de quem está à nossa volta. E quando falamos em desencarnação, sentimos também pelos nossos entes queridos que nos se afastaram, né, para a pátria verdadeira e que nós às vezes não entendemos o porquê. Divaldo Pereira Franco nos fala a mensagem agora justamente sobre isso, sobre esse afastamento temporário, né, ou pelo menos material e visível de quem nós amamos. Vamos ouvi-lo. Hoje a internet está mais lenta, né? Mas vamos esperar que a mensagem vale a pena. É muito importante para aprendermos a mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Tá travando ali, mas vai dar certo. Vamos sempre seguir adiante. Mais ou menos um ano antes, os espíritos benfeitores, em uma reunião do mundo espiritual, abordaram uma questão muito delicada. Encontramos, dizia um visitante de alta esfera, no momento de crise da humanidade terrestre. Mas é necessário lembrar que a crise que se alastra pelo mundo... Não é bem a mensagem que nós tínhamos programada, mas também muito importante. A criatura humana está em crise. E como é natural, essa crise individual, que é resultado do vazio existencial, expande-se, forma a crise familiar, a crise social, nacional, internacional. Há 280 anos, o filósofo inglês Thomas Hardy escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando, diríamos que a sociedade contemporânea perdeu o endereço de si mesma, graças, de um lado, ao excesso de conforto para uns e à escassez quase absoluta de artigos de primeira necessidade para outros, produziu na sociedade um choque do indivíduo perante a consciência. E para fugir à consciência, substituiu por uma transferência de natureza psicológica. Procurar gozar para não se inteirar dos desafios humanos. O notável filósofo, teólogo e servidor humano, o doutor Rey, afirmou com propriedade que os males que afligem a nossa sociedade são resultado de 3 elementos essenciais: o individualismo, o sexismo e o consumismo. Dessa mesma forma, o Dr. Rollo May aborda que o individualismo tornou-se o instrumento de defesa do indivíduo para sobreviver no caos dos relacionamentos humanos. A comunicação virtual aproximou-nos tecnicamente de estranhos e afastou-nos do nosso meio familiar, das nossas amizades. Hoje, namoramos, fazemos compra, saudamos, apresentamos pêsames, praticamente tudo através
do iPod ou do iPhone. E, em consequência, a nossa afetividade ficou mecânica, eletrônica, fria. Temos aquelas palavras repetitivas, habituais, que parecem preencher a ausência do nosso sentimento. Então, nós nos recolhemos ao individualismo, mantendo o coletivismo sem emoção. Porque falamos a pessoas estranhas, que conhecemos a máscara, a persona, o que elas dizem de si. Quando antes, na convivência, nós conhecíamos o indivíduo, suas emoções, seu comportamento. Belíssima reflexão do Divaldo, só para lembrar, nós não voltamos para o planeta Terra para sermos individuais, só pensarmos em nós, ou só para termos prazer sexual, sem nenhuma restrição. Não voltamos para cá para consumir o tempo todo coisas materiais. Nós voltamos para cá para multiplicar o amor, para cooperar, para poder, onde nós estarmos, trazer um pouquinho de paz, de harmonia. É para isso que a gente voltou aqui. Mas nós, seres humanos, como o Divaldo falou, perdemos esse endereço. Então, fica ali a dica para todos, começando para nós, né? Valorizar o que temos, a nossa família, os nossos amigos, o nosso local. Os amigos espirituais nos dizem que as duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Daí se resultam as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Porque quando nós começarmos a pensar realmente em quem estiver ao nosso lado, ali começa a nossa felicidade. Encerramos o bloco anterior falando sobre isso, que Jesus nos disse: fazei aos outros o que queres para você. E o Cid mencionou muito bem também, falando que tudo o que eu faço para os outros, mas tudo é para mim que estou fazendo. O que eu quero para mim? Ali pousa a nossa ignorância. O que eu quero para mim? Eu não quero o bem, não quero a luz, não quero amor, não quero uma vida um pouco mais harmoniosa com as leis divinas? É isso que eu tenho que pregar, é isso que eu tenho que fazer. Não me recolher, né, às atividades que não compartilham, ou que não coadunam com a vontade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus asseverou. Então, como trilhar o caminho da felicidade, se não pelo que Jesus nos ensinou, pelo que exemplificou principalmente? É essa luz maior que está tocando aos pouquinhos os nossos corações. E é na verdade que nós estamos trilhando também essa possibilidade da redenção. Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Se nós conheceremos a verdade, porque vivemos até então numa grande mentira. O mundo material era o nosso mundo, o planeta Terra era o universo para nós. Hoje nós sabemos que não é nada disso. Estamos conhecendo a verdade aos pouquinhos. Nos identificamos como criaturas imortais, criaturas divinas, e Deus nos ama, nos quer o bem, mas nós temos que conceber, pelo menos por enquanto, a possibilidade de, pela instrução, aprendermos tudo isso, pela vontade. A vontade, a inteligência e o pensamento é um atributo do Espírito. Somos espíritos, criaturas divinas, e nós podemos, então, através da boa vontade, trilharmos o caminho do amor. Vamos corrigir as nossas imperfeições? Vamos procurar sermos mais felizes? Só depende de cada um de nós, não depende de Deus. Deus não faz por nós o que nós temos que fazer. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Nos deu a vida, nos deu, através de Jesus, esse planeta maravilhoso. E nós que compactuamos com o bem e com o amor, temos que fazer o possível para sermos pequenas luzes na vida dos que nos rodeiam. Não é, Cid? Com certeza. E o que me chamou também a atenção na palestra do Divaldo é quando ele fala sobre deu entender, né, das redes sociais. Isso. Então nós estamos substituindo o abraço, o aperto de mão, o corpo a corpo, que eu digo assim, a conversa, muitas vezes pela rede social. Às vezes nós temos amigos lá do exterior, que nós às vezes achamos que é amigo, pelas ideias, pelos que postam, mas nós não conhecemos. E às vezes temos dentro de casa os parentes, os amigos, os vizinhos mais próximos,
e a gente praticamente não se vê mais, não se conversa mais, não tem mais a gente não tem mais aquela troca afetiva, né, aquele abraço amigo, aquela mão estendida para quem precisa. Nós estamos substituindo tudo isso pelas redes sociais, onde a gente posta as nossas máscaras, onde os nossos amigos postam as suas máscaras, muitas vezes, e não tem mais aquela troca de ideias, como é o corpo a corpo, que eu digo, é a gente conversar, a gente se entender. Então isso conforme Divaldo falou muito bem, nos leva ainda mais ao individualismo. Então a gente fica fechado dentro de nós e muitas vezes dentro de casa os próprios familiares que precisam de uma palavra amiga, ou de algo a mais, um abraço, e a gente acaba esquecendo e se torna frio. Então são relações frias que não tem nada muito a ver com amor. Isso. Então eu achei muito importante mesmo, acho que nós deveríamos rever isso para com nós, para com os nossos cônjuges e com nossos filhos, parentes, amigos, enfim, a todos aqueles que nos rodeiam, que são estes sim colocados ao nosso caminho para que possamos evoluir, para reconciliar com quem precisamos reconciliar, para ajudar a quem é preciso ajudar e para ser ajudado, né, por todos que nos estendem a mão também. Cid, eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante, porque para a reencarnação, que é uma demonstração do amor de Deus por nós existir, não pode existir o aborto. E no mesmo capítulo que fala da reencarnação, os amigos espirituais nos falam do aborto. E na questão 357, o Allan Kardec pergunta aos espíritos: que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta dos amigos de luz: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Olha a nossa importância, né, no contexto do amor. Na 358 ele pergunta assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta dos sábios: há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Veja bem, né, como nós que tivemos a oportunidade de renascermos e termos a oportunidade de nos burilarmos, né, pela gratidão, agradecermos sempre aos nossos pais, né, que se prontificaram a receber-nos, né, como tutelados nessa transição do nosso aperfeiçoamento. Veja como é importante. Ivane, em poucas palavras, então, agora 1 minuto para cada um, nos despedirmos. Falei que o tempo seria iníquo, né, para que a reencarnação fosse debatida no seu sentido mais profundo. Mas procuramos tocar os corações pela maior demonstração do amor de Deus com cada um de nós. Só fazendo, então, bem rapidinho. Só lembrando da questão do aborto. O corpo é da mulher, mas a vida que está lá dentro, não. Então, opte sempre pela vida. Ame, perdoe. Use as redes sociais, como nós estamos fazendo, para conversar coisas úteis, para a gente refrescar, aliviar a nossa mente. Foi um prazer estar com vocês. Esperamos vocês no próximo domingo, cheios de alegria. E bom dia, flores do dia. E votem com consciência. Gastam-se bilhões e bilhões de dólares para ver se acha uma vida em Marte sequer, né? Como se fosse um grande trunfo. E aqui a vida dentro da mulher, que é uma vida gerada já, é menosprezada. Então, nós temos que rever muitas coisas. Gente, muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que abençoe e proteja o Brasil nesse dia de decisão. E que tudo seja pacífico, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia bonito, abençoado, ensolarado. Fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e até a próxima. Nós falamos que as duas maiores chagas do planeta são egoísmo e orgulho. Hoje nós temos eleições, o Cid falou bem, então nós vamos pedir, não podemos mandar. Podemos implorar até, né? Mas pedir para que os corações não se endureçam. Que independentemente de quem seja o vencedor nas urnas, não tenhamos fogos, né? Vamos pensar nos nossos irmãos animais, em quem está doente, nos nossos bebês. E você, como cada um de nós,
pode ser mais útil ao planeta Terra orando nesse momento. Que a luz maior da presença do Cristo dignifique os nossos atos, que possamos também sermos úteis através da decisão do coração e com sabedoria. Que o melhor seja para o Brasil através da boa vontade, porque Jesus está no leme desta nau, deste barco que não afundará jamais. O Brasil é o coração do mundo e será a pátria do Evangelho. Muita paz, muita luz no coração de todos vocês. Muito obrigado pela alegria desse compartilhamento nessa manhã tão especial. Eu volto ao meio-dia com o programa Buenas, o Gauchão da Trentina FM, e vocês ficam agora com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nós, Tony Tyson, o Felício Mose e hoje o Vini nas picapes. Daqui a pouquinho estamos juntos de novo. Beijo grande e muito obrigado mais uma vez. A Mariluza Vasconcelos, muita paz, muita luz no teu coração. Às 8 horas da noite temos o Evangelho no Lar com a nossa querida Mariluza. Vocês podem compartilhar através da minha página, que é um programa excepcional, que dignifica a nossa existência. Muito obrigado, um beijo grande. Vamos ouvir a musiquinha então. Muito legal essa música. Pode aumentar mais, né? Viva o Sidney Carvalho. É ele que foi feita essa música. Não é o Cid daqui. Também é. Também é. Tchau. Tchau, grande Zeca. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Calma, Cheio de alegria. vamos lá? Cheio de alegria. Vini, pode participar. Cheio de alegria, Vini. Olha, Vini, vem aqui um pouquinho. Deixa o pessoal te ver também. Esse é o nosso Vini. Aqui, Cadê, ó. ó? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Mengão, né? Não é mais segue o líder, né? Não é mais segue o líder, né? Não é mais, segue o líder. Vice-líder. Futebol também é cultura. Beijo grande para todos vocês. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima.